lá pela França. Vamos mudar de assunto e aí falar bastante só de Brasil? Ali a gente falou de Brasil, França e o mundo todo, mas agora muito sobre o Brasil, porque dados do Censo Demográfico de 2022 foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na manhã desta sexta-feira, notícia bem quentinha, e esses dados confirmam a consolidação de uma tendência religiosa no país, a redução do número de católicos e o crescimento constante dos evangélicos, né, Madu Toledo? Seja muito bem-vinda. Bom dia a você, nossa repórter que está aqui no estúdio comigo para trazer todos os detalhes. É a Madu que está em cima aí desses dados. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Bom, é isso mesmo que você comentou. Na verdade, esse percentual ele caiu ali de 65,1% do último censo, que foi em 2010, para 56,7% no censo de 2022. É o menor número registrado de católicos desde o ano de 1872 aqui no Brasil. Foi quando a gente começou a fazer esse tipo de levantamento relacionado às religiões. Nesse mesmo período de 2010, né, para 2022, a presença evangélica saltou de 21,6% para 29,9%. Também é um recorde. Essa virada ainda se dá de uma forma gradual, mas a gente consegue ver que ela é consistente. E entre algumas, né, das explicações possíveis para isso, está entre o fato de que está tendo uma queda entre os mais jovens religiosos do catolicismo. A gente está vendo aí que na faixa etária, né, dessas crianças de 10 a 14 anos, apenas 52% se declaram católicas, enquanto 31,6% se declaram evangélicas. A gente vê que as pessoas mais velhas são católicas e as mais novas estão indo cada vez mais para o lado evangélico. Esse é um movimento, Madu, aí a gente também vê algumas das matérias da Madu, né, enquanto eu converso com ela, mas esse é um movimento, Madu, que durante o conclave, vão estar um pouquinho na história aqui da nossa cobertura no Metrópolis.com, mas durante o conclave eu conversei com vários especialistas, diáconos, padres, e todos falavam sobre o quanto essa era uma grande preocupação da Igreja Católica com o novo pontífice, né? Para que é um movimento mundial das pessoas dos fiéis deixando a Igreja Católica e se aproximando de outras religiões, principalmente o protestantismo e também se tornando evangélicos. Então a gente consegue ver que no Brasil é o mesmo movimento, só que o Brasil é um país continental, né? É diferente de um país menor. Então a Igreja Católica com certeza vai continuar tendo esse trabalho aqui também no Brasil. Um outro dado que chama atenção é o número de mulheres, né, Madu? A maioria na maioria das religiões a gente tem mais mulheres, né? É isso mesmo, Nath. No geral, a gente tem o predomínio de mulheres fiéis, né, nessas religiões. E, assim, a que mais tem mulher é a religião espírita. Esse número chega a ser 60,6% dos fiéis da religião espírita são mulheres. Nós temos mulheres na religião católica chega a 51%, na evangélica 55%, na Umbanda e Candomblé 57%, e aquelas que falaram que são sem religião também são maioria mulheres, que são 54%. Os homens são maioria entre aqueles que seguem tradições indígenas, que chegam aí a representar 50,9%, e aqueles que não seguem nenhuma religião. Essas são as maiorias com homens. Muito interessante. Muita gente pode estar pensando, mas por que elas estão falando desse recorte do IBGE tão específico sobre a religião? Bom, dá pra gente perceber, inclusive através desse recorte, muito sobre Brasil, né? Eu estava comentando aqui com a Madu nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar a primeira edição do Boletim Metrópolis, que esse número de maioria das mulheres em todas as religiões reflete muito nos outros dados. Então, sempre que a gente começa a se aproximar de eleições, a gente vai ter uma eleição grande aqui no Brasil em 2026, muito provavelmente em breve a gente também vai ter esses levantamentos em relação aos eleitores.
e sempre somos maioria, né? As mulheres são sempre também a maioria em número de eleitoras, inclusive de eleitoras votantes. Depois que quando acontece a votação, a gente também tem esse balanço, né, de que mais mulheres geralmente vão às urnas eletrônicas. Um outro dado também que você me ressaltou aqui, Madu, é do número de pardos, né? Os pardos são a maioria aqui no Brasil, também em todas as religiões, né? Exatamente. Os pardos, eles são maioria na maior parte das religiões. Essas pessoas, elas representam 49,1% dos evangélicos, por exemplo, e 45,1% dos sem religiões, 33,1% dos adeptos à Umbanda e Candomblé e 26,3% dos espíritas. Eu gostaria aqui de ressaltar que eu acho que é importante esse censo, né, esse levantamento também apontou que entre as religiões de matriz africana, a maioria das pessoas fiéis que seguem nessas religiões, elas são brancas. Então, chega aí a ser 42,7% dos adeptos dessas religiões de matriz africana são brancas, enquanto pardos somam 33,1% e pretos 17,1%. É importante lembrar que os praticantes, né, de Umbanda e do Candomblé, esses terreiros, eles ainda são um espaço de resistência negra, mas o censo trouxe justamente a ideia de que está tendo essa mudança de posicionamento, né? Tanto que o IBGE trouxe aí que a maioria dos praticantes da Umbanda e do Candomblé estão no Rio Grande do Sul e no Sudeste, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, a gente também consegue ver essa mudança, né? Pode ser um pouquinho... As pessoas geralmente podem acreditar que esse não fosse o caso, mas a gente está vendo que, na verdade, é assim. Olha, sim, interessante. E é isso, né? Com o passar aí das horas depois do censo, a gente vai também... através de análises de especialistas, a Madu com certeza vai conversar com gente para a gente entender, gente que acompanha esses dados sempre, para entender melhor, né, olhar um pouquinho mais amplamente esses dados. Mas essa observação, né, da maioria branca nas religiões de matriz africana chama muita atenção desses dados todos que você trouxe, Madu, e também sobre o quanto muitas pessoas estão falando, né, respondendo. A gente lembra que o censo é feito através de pesquisa, então as pessoas falam, né, e revelam quais são as suas religiões, inclusive também como elas se orientam e como elas se veem, né? Um número muito grande do último IBGE que apareceu era de pardos, da maioria parda da população brasileira. E também faz sentido que apareça aí que os pardos são a maioria em todas as religiões. O último ponto que eu vou te perguntar, Madu, é sobre os analfabetos, né? Que tem a maioria ali dentro do catolicismo, né? Exatamente, Natália. Uma das explicações que o censo traz sobre esse dado da maioria ser analfabeta, ser católica, eles relacionam o fato de que a maior parte dos católicos são pessoas mais velhas, ali acima dos 80 anos. Eles trazem isso como uma explicação. E também... no caso, né, das tradições indígenas, que também é outro tipo de religião que também tem maior número de pessoas analfabetas, eles ligam isso ao próprio dado que a gente também já teve aqui do censo, né, de que os indígenas ali, eles não são tão alfabetizados quanto o resto do país. Esses dois grupos, então, acabam ficando aí com o cargo de mais analfabetos nas religiões que eles seguem. Tá certo, muito bom. Madu Toledo, que trouxe aqui uma análise desses primeiros dados que a gente trouxe do Censo Demográfico de 2022, feito pelo IBGE, trazendo um recorte muito específico, mas bem importante para a gente entender Brasil, que é das religiões. Então, a gente só reforçando, o catolicismo está em queda no Brasil, abrindo espaço para evangélicos, mas também a maioria... que aparece em todas as religiões é de mulheres, a maioria é de pardos. A gente tem os analfabetos sendo maioria entre os católicos e
em religiões indígenas e também as religiões de matriz africana tendo a maioria branca. Madu, muito obrigada, viu? A gente se encontra em breve aqui falando de outros assuntos. Eu que agradeço, Nath. Qualquer coisa é só chamar. Valeu. Vamos mudar de assunto, então, agora?